Olá pessoal, professor Tomás Aquino aqui com vocês nas nossas aulas de Geografia agora do sexto ano. Pessoal, hoje nós iremos comentar um pouquinho sobre os biomas brasileiros, né? A gente vai entender um pouquinho o que é o bioma, quais as características do bioma e os principais biomas aqui do território brasileiro, os principais biomas aqui do nosso território. Beleza, pessoal? Vamos lá, vamos dar sequência rapidinho, porque a aula ela é grande, tem muito conteúdo, mas a gente vai procurar abreviar esse conteúdo. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem os principais biomas aí da nossa região brasileira. Estamos vendo aí o mapa do Brasil e esses principais biomas que nós temos, né? A gente vai entender o que é bioma. Tá aqui a definição do que é um bioma, né? A gente tem a definição de que é um bioma aí, logo depois a gente vai saber o que é direitinho. Bioma Amazônia, bioma Caatinga, bem próximo aqui da nossa região, o bioma Amazônia é aqui da região norte, praticamente boa parte da região norte e uma pequena parte de outras regiões ele vai pegar. A bioma da Caatinga, nós estamos ali na região nordeste do Brasil. Já na região centro-oeste a gente tem a maioria da região centro-oeste, o bioma cerrado. Nós temos o bioma Pantanal, que justamente, infelizmente, é aquele que está sofrendo nesses últimos períodos, nesses últimos meses, nesses últimos dias aí, com queimadas bastante intensas. O bioma Mata Atlântica, que a gente observa que parte da região sudeste e sul do Brasil até a costa brasileira, a gente percebe aí uma grande quantidade da Mata Atlântica. E o bioma Pampa também, dos Pampas. O Brasil é formado por 6 biomas de características diferentes, distintas, quer dizer diferentes. Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Prosseguindo, vamos lá, para a gente entender mais coisas, mais conceitos aí a respeito dos biomas. Pessoal, para a gente entender o que é bioma, deixa eu dizer o que é bioma. Bioma são localidades com características comuns e próprias daquele determinado local, certo? Com clima, vegetação, fauna, flora, somente naquela região, somente naquele determinado local. Basicamente é isso que a gente tem que entender de bioma, correto? E aí a gente observa que a Amazônia tem o seu bioma, suas características, sua vegetação própria, sua fauna, ou seja, seus animais próprios, o seu clima próprio, o seu ambiente todinho próprio, clima aquático, marinho, né? O clima floresta ali, tudo é igual, é um clima só de determinada localidade. Beleza, pessoal? Assim como a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, ele tem a sua característica própria na vegetação, nos seus animais e no seu clima. É especificamente cada região, beleza? E aí os principais biomas que nós temos aqui, a gente tem algumas informações para trazer para vocês. Olha só, bioma Amazônia, né? Aproximadamente a área dele, o tamanho dele, é de 4.196.943 quilômetros quadrados. É a área daquela extensão, aquela parte que você viu esverdeadas ali, é o tamanho do bioma Amazônia. Certo? A área total que ela ocupa do território brasileiro em porcentagem, quase 50%, 49,29% é a área que ela ocupa do território brasileiro. Os estados que ela está presente, que ela fazem parte desse bioma: o Acre, o Amapá, o Amazonas, o Pará, Roraima, parte de Rondônia, parte do Mato Grosso também, certo? Mato Grosso, Maranhão e Tocantins. Então essas partes desses estados aí, ela fazem parte também. Bioma do Cerrado, 2.036.448 quilômetros quadrados, é aquela extensão que a gente viu ali do Cerrado, bem no interior do Brasil. 23,92% do território brasileiro está presente o bioma Cerrado. Os estados que fazem parte dali é justamente Bahia, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Tem aí partes do Cerrado, do bioma Cerrado. O bioma Mata Atlântica, 1.110.182 quilômetros quadrados, 13,4% do território brasileiro. 17 estados brasileiros com uma extensão que vai do Rio Grande do Norte, aquele que a gente viu, certo? Do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Beleza? O bioma Caatinga, 844.453 quilômetros quadrados, 9,92% do território brasileiro. E os estados presentes ali nesse bioma é justamente Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco,
Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e o norte de Minas Gerais. Praticamente todos os estados ali da região Nordeste. Bioma Pampa, 176.496 quilômetros quadrados, 2,7% do território brasileiro, pertencente praticamente 63% desse bioma é o Rio Grande do Sul, beleza? Bioma do Pantanal é o menor que nós temos aí, 150.355 quilômetros quadrados, 1,76% do território brasileiro. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul está justamente o bioma do Pantanal, aquele que sofre com essas queimadas. Volta aqui só um pouquinho, Rubens, para a gente dar uma olhada. Olha só, todos eles aí foram os que a gente falou, certo? Qualquer coisa, tira um print, dá um retornozinho, você vai identificar tudinho aquelas informações que a gente colocou a respeito desse bioma. Beleza? Prosseguindo, a próxima. E aí, os biomas brasileiros, algumas informações que nós temos. Aqui nós temos novamente todos os biomas que a gente citou, certo? Todos eles aqui estão presentes aqui nesse mapa, nessa informação que nós temos, os biomas brasileiros. Vamos olhar algumas informações básicas deles que é para a gente poder entender. Bioma Amazônia, mais de 30 mil espécies de plantas, aproximadamente 30 mil espécies de plantas. A fauna, aproximadamente 20% de todas as espécies do planeta. 20% de todas as espécies de animais na fauna aí, no planeta estão presentes aí nesse bioma. Milhões de animais como o jabuti, o jacaré, o jucuri, a onça pintada e a arara azul, ou seja, então tem uma grande variedade, diversidade de animais aí nessa região. A sua fauna ela é bastante rica. Beleza, pessoal? Bioma Caatinga, 11% do território, clima semiárido, é justamente aquele que a gente conhece muito bem aqui na nossa região nordestina, ali indo já para o Agreste, né? Já passando ali Caruaru, Toritama, Santa Cruz, justamente a gente vai chegando já a esse bioma da Caatinga, né? Beleza? O clima semiárido, ou seja, pouco chuva, um clima mais seco, certo? Com temperaturas que vão variando de 25 a 30 graus Celsius, ou seja, 25 graus a 30 graus Celsius a temperatura ambiente ali naquele local. A fauna, habitat natural de 178 espécies de mamíferos, ou seja, aqueles animaizinhos, né, que dependem do leite para se, logo nos seus primeiros dias, tempos, períodos de vida. Beleza? 591 tipos de aves, 177 de répteis, 79 espécies de anfíbios, 241 tipos de peixes e 221 tipos de abelhas, certo? Vegetação é as vegetações xerófilas, ou seja, aquelas adaptáveis a climas áridos, a clima seco, que tem os espinhos que vão servir para armazenar a água, com os caules, né, as suas raízes profundas, buscando os lençóis de água freática para poder sobreviver, ter um tempo mais de vida aí em busca da água com as suas raízes profundas. Beleza, pessoal? Então, essa vegetação é justamente aí da flora, pertencente à flora do bioma Caatinga. Prosseguindo, pessoal, vamos lá, próximo bioma Cerrado, né? Segundo maior bioma da América do Sul. Preste atenção nessa informação. Clima tropical sazonal, com temperatura média de 24 graus Celsius. É um clima bastante quente também, né? A savana mais rica do mundo possui 11.600 espécies de plantas nativas, ou seja, da região, pertencente à região, essa quantidade de espécies de plantas. 137 espécies de animais que correm o risco infelizmente, correm o risco de extinção. Justamente essa região aqui, correto, boa parte da parte centro-oeste, né? Centro-oeste do Brasil tem aí a presença desse bioma. Beleza? Bioma Mata Atlântica, 17 estados brasileiros se estendendo do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Clima tropical úmido, ou seja, já tem uma quantidade maior de umidade no ar e tudo mais, já chove mais um pouquinho, essa região é esse tipo de bioma. Cerca de 20.000 espécies vegetais, ou seja, a sua flora contém essa quantidade de vegetais, de plantas, né? A fauna, 850 espécies de aves, 370
espécies de anfíbios e 200 espécies de répteis. 270 espécies de mamíferos e 350 espécies de peixes nós temos presente aí no bioma da Mata Atlântica. Também é bastante rica e hoje praticamente boa parte dela já não existe mais, né? Já tem muito pouco aí, que é justamente essa parte litorânea aqui que a gente observa. Desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, a gente tem a presença aí da Mata Atlântica. Prosseguindo, vamos lá, próximo bioma, o Pampa, exclusivamente brasileiro, ou seja, ele é todo pertencente ao território brasileiro, é característica do nosso território. Metade do território do Rio Grande do Sul, 63%, clima temperado subtropical, ou seja, ele é mais frio, né? A parte mais fria aí da nossa região. Por isso que a gente observa a seguinte característica: um bioma, ele tem um clima próprio desse bioma, tem a fauna e a flora própria desse bioma, são características específicas desse bioma. Embora você perceba que todos eles estão presentes no território brasileiro, mas a localidade onde está localizado esse tipo de bioma é a característica própria desse tipo de bioma, dessa localidade, dessa região, com clima específico, vegetação específica e animais específicos, beleza? Inverno com temperaturas 10 graus Celsius e 14 graus Celsius, e no verão entre 20, isso é no inverno, e no verão entre 20 a 23 graus Celsius, a temperatura máxima que pode chegar no verão, beleza? Ou seja, é bastante frio. Paisagem, campos nativos, matas ciliares, lembra da mata ciliar que a gente já falou, da mata ciliar, que é aquela vegetação natural que vai proteger o quê? Vai proteger os rios, né, as nascentes, aquela coisa toda que serve como cílios dos nossos olhos, protegendo justamente os rios e os mananciais, né, as fontes de água que vão pedir que sedimentos vão se acumulando ali, vão caindo ali, inundando o rio, assoreando o rio e tudo mais, beleza? Bom, matas de encostas, matas de pau-ferro, afloramentos rochosos, formações arbustivas. Perceba-se que ela tem uma vegetação totalmente diferenciada de outras regiões do território brasileiro. Fauna, 3.000 espécies de plantas, 500 espécies de aves, 100 espécies de mamíferos, grande variedade de insetos ali também nessa região. Nessa região, outro dia desse, estava tendo até aquela questão, né, dos gafanhotos que estavam vindo ali do Uruguai, da Argentina e chegando próximo àquela região, ameaçando a cultura, né, dali, a agricultura dali e tudo mais, né? Mas, graças a Deus, já foi solucionado esse problema, já foi amenizado esse problema. E aí, o bioma do Pantanal, que é o que sofre mais com as queimadas. Se você analisar direitinho, mais de 90%, 95%, 98% das queimadas que estão ocorrendo justamente no bioma Pantanal, justamente na região do Mato Grosso do Sul, é ocasionada pela ação humana, com aquela antiga técnica da poivara, que é o que? Limpa o terreno, né? Ou então ateia fogo no terreno, sem limpar para depois poder fazer a limpeza do terreno, poder produzir o pasto, a pastagem, o plantio ali naquela região, naquela área. Então usa aquela técnica da queimada. Infelizmente, pelo clima estar mais seco, menos chuvoso, o fogo se espalha com grande rapidez e vai tomando conta da região e não vai dando condições para poder controlar o fogo. O que vai ocasionar isso aí? A perda da sua fauna, né, e a perda da sua flora também, ou seja, muitos animais vão morrendo e muita vegetação vai se queimando e se acabando naquela região. Danos irreparáveis em determinada situação. Menor bioma brasileiro, influências dos biomas, ele recebe toda a influência de vários biomas. Dentro do bioma Pantanal é diferenciado, porque você vai encontrar características de outros biomas dentro dele, como por exemplo, da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, e é um clima tropical continental, ou seja, presente no interior do continente. Temperaturas de 17 graus Celsius, 17 graus Celsius, e chuvas concentradas no verão, estiagem no inverno, vegetação variada, fauna de 263 espécies de peixe, 41 anfíbios, 113 répteis, 463 aves e 132 mamíferos, é a espécie aí da fauna, né? Da fauna aí da região, beleza, pessoal? Ou seja, os animais da região.
Eu acho que a gente fica por aqui, prosseguindo só para a gente dar uma analisada. Exatamente, aí a gente tem imagem de cada um, né? Amazônia, Cerrado, né? A Caatinga lá nós temos aqui, Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. Os biomas todinhos presentes aí na região, só para a gente ter uma noção da imagem, né? A gente dar uma olhadinha aí e observar todas essas imagens aí pertencentes a cada bioma. Perceba-se o seguinte, cada bioma desse tem a sua característica na sua fauna, ou seja, na sua vegetação, né? na sua fauna, ou seja, no seu conjunto de seres vivos, de animais, né? E na sua flora, ou seja, o conjunto da sua vegetação, cada um tem a sua característica comum, além do seu clima. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos corrigir os exercícios que a gente deixou semana passada, né? Vamos lá. Semana passada eu fiz aqui o seguinte questionamento para vocês. Qual o fator climático que caracteriza o clima úmido da ilha de Fernando de Noronha, Pernambuco? A maritimidade. É justamente esse fator climático que vai caracterizar a umidade ali nas ilhas de Fernando de Noronha. Segunda questão, qual o fator climático que caracteriza o clima mais seco de Anápolis, ali no estado de Goiás? A continentalidade, justamente aquele distanciamento que ela tem em relação aos mares, né, ao oceano, ela vai causar aquele clima mais seco ali, justamente no interior do continente. Terceira questão, a proximidade com a linha do Equador justifica qual fator climático e de qual cidade brasileira? A latitude. Beleza, pessoal? Na cidade de Belém, capital do Pará. Ou seja, a latitude é justamente aquela proximidade em relação à linha do Equador, né? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, mais próxima da linha do Equador, maior a temperatura. Beleza? Quarta questão, a presença da floresta amazônica justifica qual fator climático e de qual cidade brasileira? A vegetação, justamente aquela quantidade de vegetação em Manaus, né? Da cidade de Manaus, capital do Amazonas. Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, prosseguindo. Pessoal, me desculpem, não deixei nenhuma mensagem, mas fica um forte abraço a todos vocês e aqui estão os nossos referenciais. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula. Valeu!